a nossa Mãe Maria, para que nos ilumine, para que nos abençoe, em especial o nosso irmão Luiz José, que vai ministrar a nossa palestra de hoje, falando desta mulher maravilhosa, essa mulher a qual devemos sempre estar seguindo os passos, pois é a nossa Mãe maior, pedindo a ela que ilumine cada palavra que o nosso irmão Luiz for falar, para que essas palavras possam adentrar os nossos corações, os nossos pensamentos, tomar conta do nosso ser, para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos dessa mãe e assim possamos ser cada dia melhor, cada dia um ser onde possamos levar a luz, pensamentos bons, energias positivas, que ela sempre emana e nos passa. E assim, com a permissão dos mentores da casa, da espiritualidade, vamos abrir o nosso estudo dessa noite. E assim vamos dizendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre Maria, nossa Mãe Santíssima. E confesso a vocês que quando me proporam falar esse tema, eu achei um pouco difícil devido às informações sobre Maria. Nós sabemos que os evangelhos trazem muito poucas informações a respeito da vida de Maria. E daí eu falei, meu Deus, como eu vou formar esse estudo? Nos livros espíritas, existe o livro do Espírito Miramês, Maria de Nazaré, mas também não ia dar tempo de eu ler o livro para formar o estudo. E daí eu peguei os conhecimentos de alguns amigos que já falaram sobre isso, em palestras, e pesquisei nos evangelhos, e formulei um histórico sobre a vida desta mulher iluminada. Hoje, 1º de maio de 2024, esse mês agora é o mês onde se comemora, no segundo domingo do mês, o Dia das Mães, e nada mais, vamos dizer assim, do que falar da nossa Mãe Maior. Ela representa todas as mães. E daí, eu fui buscar informações a respeito de Maria, e vi que Maria foi uma mulher que viveu no seu tempo aquilo que deu para viver. Era um tempo onde o patriarcalismo dominava, onde os homens davam ordens e as mulheres obedeciam. E Maria viveu esse tempo. Mas nem por isso ela deixou de trazer aquela luminosidade que ela já veio. Se nós, meros mortais, temos o nosso processo reencarnatório, imagina um ser grandioso como Maria. Porque se não fosse por Maria, hoje nós não conheceríamos o que é o nosso guia, o nosso modelo, que é o Jesus, o Cristo de Deus. Então nós devemos a ela isso. E o bonito da história de Maria
é que ela ensinou as coisas pequenas para que o Filho Jesus pudesse crescer e ser criado. E mais tarde, Jesus ensinou a sua mãe Maria, assim como a todos nós, coisas grandes, coisas que nos libertam, coisas que nos traz alegria. Então, meus irmãos, Maria ou Miriam, né, é um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. Então, Maria significa Senhora da Luz. Maria, filha, alguém sabe o pai e a mãe de Maria? O nome? Então, filha de Joaquim e Ana. Joaquim e Ana eram da tribo de Judá e eram descendentes, né, eram parentes da linhagem, né, de Davi, o profeta lá do Antigo Testamento. Então nós vemos que para um anjo como Gabriel, que é mensageiro de Deus, que em hebraico também significa homem de Deus, fortaleza de Deus. Então, que para nós, anjo e espírito é o mesmo significado, para nós espíritos. Tá? Então, essa entidade espiritual, para vir e ir diretamente a Maria, uma mulher, numa época onde os homens é que mandavam, os homens que comandavam, é porque com certeza Maria era uma pessoa muito iluminada, muito especial. E a forma que essa entidade espiritual de luz chega a Maria, ele não chega a ela e dá uma ordem. Ele a saúda, né? Ele saúda Maria. Ele chega na casa de Maria, que Maria morava lá na cidade de Nazaré. Então, ele chega e diz: Ave Maria, salve Maria, tu és cheia de graças e o Senhor é convosco. Bendita és entre todas as mulheres. Olha, meus amigos, o que Maria teria pensado neste momento, ouvindo esta mensagem? Nota-se que a mediunidade aí está presente. Se é uma entidade espiritual e Maria vê essa entidade, não é verdade? Essa comunicação mediúnica. Então imagino que Maria deve ter pensado na hora, ouvindo essa mensagem do anjo Gabriel, do Espírito Gabriel. Né? Ela poderia ter pensado: meu Deus, mas como isso pode acontecer? Será comigo mesmo? Será que eu sou merecedora de tudo isso? Ela ficou em dúvida. Mas ela também era uma mulher de muita fé. Pois ela não sabia ainda, mas era um espírito iluminado que estava ali. Ela ainda não tinha dimensão da sua missão aqui na Terra. Mas ela, entre a dúvida e entre a fé, qual ela escolheu? A fé. Tanto é que ela escolheu a fé, que aqui ela diz, né? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Então ali, Maria assume voluntariado. Ali Maria assume a plena disponibilização, meus irmãos. Maria não sabia o que seria dali para frente. Ela não tinha ideia, a dimensão de sua missão aqui na Terra ainda. Mas ela simplesmente aceita a mensagem do mensageiro de Deus, o Espírito Gabriel, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, no popular, né? Manda ver, tamo junto, né? E assim se sucedeu. Este Espírito Gabriel diz a ela que sua prima Isabel estava grávida de 6 meses e que a criança, que se chamaria João ou Batista, né? Normalmente nós falamos João Batista,
como se Batista fosse o sobrenome de João. Assim como nós dissemos também Jesus Cristo, como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Mas não é. É João o Batista. Por que o Batista? Porque Batista é porque ele batizava. Então ele era conhecido. Vamos lá no João. Qual João? No João o Batista, aquele que batiza. Então ele era identificado com João o Batista, como Cristo. Né? Como nós dissemos, Jesus o Cristo. Porque Jesus era a pessoa carnal que estava aqui. O Cristo era o ser iluminado que estava encarnado naquele corpo. Então, Jesus é a pessoa física, humana, o Cristo, o espiritual, o ser iluminado, o Messias, o enviado de Deus, nosso Salvador. Então, meus irmãos, como eu disse antes, né, Maria disse, então, estamos juntos. E daí, então, o Espírito disse que sua prima Isabel estava grávida de 6 meses. E que ele seria o precursor do Cristo aqui na terra. E que ele converteria a muitos. Certo? Então, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 8 a 23 está: e o mesmo Espírito anjo também foi à presença de Zacarias e o informa que Isabel, sua esposa, teria um filho e que também seria o precursor do Cristo. Zacarias não era um homem comum. Zacarias era um sacerdote. E ele trabalhava lá no templo de Jerusalém. Então eu imagino que ele estava lá no templo de Jerusalém, fazendo seus afazeres, quando de repente aparece aquela entidade espiritual, aquele espírito, aqui na nossa linguagem espírita a gente entende muito bem o que é isso, né? E diz a ele, né, que sua esposa teria um filho, e que seria o precursor do Cristo. Olha só, para Maria ele foi diretamente falar que a esposa ia ter um filho. Para Maria ele disse que ela teria um ser iluminado. Já para Zacarias, disse que a mulher dele seria. Está vendo a diferença numa época patriarcal, onde o homem dominava? Para vocês verem a grandiosidade desse ser que era Maria. Mas, ao contrário de Maria, Zacarias ficou pensando, poxa vida, eu estou aqui no templo, trabalhando, fazendo os meus afazeres, essa entidade espiritual vem me falar que a minha esposa Isabel está grávida. E olha para aquela entidade e diz, mas como Isabel pode dar à luz a um filho, já sendo velha? Ele questiona a entidade espiritual. E o Espírito, então, diz a ele, por duvidar do que eu estou lhe dizendo, ficarás mudo e não falará uma palavra até que João nasça. E assim sucedeu. E Maria, então, depois de um certo tempo, ela vai visitar sua prima Isabel. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 31. Ela vai visitar Isabel. E quando ela chega próximo da prima Isabel, já parecia que Isabel tinha sentido a presença do ser iluminado no ventre de Maria. Tanto é que ela diz, né? Bendito é o fruto que tu carregas em teu ventre. Repare, meus irmãos, que Maria não tinha contado nada à sua prima Isabel. E ela meio que intuitivamente chega para Maria e fala, bendita és tu entre todas as mulheres. Olha só a percepção dessa Isabel. Né? Ela deve ter sentido alguma coisa, como fala aqui. Né? Isso tudo porque quando Maria chegou e cumprimentou sua prima Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel saltou de alegria. Ora,
Como ela podia saber que a criança saltou de alegria? Né? Essa forma poética de dizer que ele saltou de alegria é porque ela sentiu uma alegria muito grande dentro de si, diante da prima Maria. E a criança, no mexer, ela deve ter sentido mais ainda a vibração, aonde ela foi inspirada a dizer isso. Bendita és entre todas as mulheres. Isso tudo, meus irmãos, naquele momento, né? Então Maria entendeu que dentro do seu ventre tinha um ser iluminado. E Maria ficou muito agradecida, ficou muito alegre com as palavras de sua prima. E alegre com as palavras ouvidas, em resposta à prima Isabel, Maria canta Magnífica, que a gente escreve Magnificat, com T, né? Que é um louvor ao Senhor, é um cântico. Né? Eu não vou cantar aqui porque eu nem sei o ritmo, mas eu vou ler o canto de Maria. Tá? Então, Maria canta assim: a minha alma engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, o meu Salvador. De agora em diante, serei conhecida por todos como a bem-aventurada, porque o Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Por isso, santo é o seu nome. Notem, meus irmãos, que beleza de percepção que Maria tem. Que entrega. Não é verdade? Então chega o dia do nascimento de Jesus, que está retratado lá em Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 14. Tá? O celular está aceso ainda aí, né? O vídeo. Tá, né? Então, o evangelista Lucas narra o nascimento de Jesus, que os espíritos ou anjos aparecem aos pastores que se encontram no campo e os acordam. Isso por quê? Porque antigamente os pastores, eles dormiam junto com as suas ovelhas, eles armavam suas tendas, né? Eles acampavam aonde as ovelhas estavam, justamente para não serem roubados. Imagina então que uma entidade espiritual chegou, os achou dormindo, os acordaram e disse a eles: eis que lhes trago novidades de alegria, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor Yeshua Meshiach, que em hebraico quer dizer Jesus, Messias, que foi traduzido para o grego, o Meshiach, como Christos, com K, né? Que significou o enviado, o Salvador. Então, no grego, se tornou Jesus ou Cristo, ou Jesus Cristo, como todo mundo diz. Mas saibam que Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é a condição espiritual de ser iluminado que Ele é. Nosso Salvador, nosso modelo, nosso guia. Ser mais grandioso e iluminado que já esteve aqui na face deste planeta Terra. Então vos nasceu, disse ele, porque nasceu para todos nós. Pois normalmente quando nasce uma criança, essa criança é da mãe. Mas com Jesus foi diferente. Vos nasceu indica que ele nasceu para toda a humanidade. A minha mãe se chamava Maria Aparecida, Cidinha. Então quando alguém queria referir a mim, Luiz José, filho da Cidinha. Luiz José da Cidinha, né? O André da Núbia. Todo mundo sabe o André da, né? Todo mundo sabe que está referindo você, mas Jesus não. A entidade espiritual disse a ele: vos nasceu, porque nasceu para toda a humanidade. E segundo os costumes lá da época, isso está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40, segundo os costumes da época, a Maria então leva Jesus ao templo para ser apresentado no 8º dia de seu nascimento. E Simeão,
que era a pessoa que recebia as pessoas no templo, e Ana, a sua auxiliar, foram os que receberam Jesus. E quando Simeão olha para a criança, ele é meio que tomado de uma grande emoção. Ele é enchido de vibrações positivas. Ele fica assim transtornado quando ele avista Jesus, tanto é que ele chega próximo e diz, né? Meus olhos agora podem se fechar e eu posso descansar, pois meus olhos já viram aquele que é o nosso Salvador. Olha que beleza de percepção, gente. É como se ele dissesse, agora eu posso desencarnar, porque eu senti a vibração, eu tive a oportunidade de ver o nosso Salvador, o ser iluminado. Então não há mais nada importante nesta vida do que esta visão, do que essa percepção que eu estou tendo aqui. Essa mensagem dele transmite isso para nós, na minha hermenêutica aqui, na minha interpretação. Então, com certeza, penso eu, que Maria ficou muito satisfeita, mais uma vez, com o comentário que Simeão fez. Mas logo, meus irmãos, vem um balde de água fria, como dizemos aqui no popular. Simeão diz a Maria, tu és bem-aventurada, mas uma espada de dor atravessará o seu coração. Imagine vocês, meus irmãos, a reação de Maria com as previsões de Simeão, falando que ela era um ser, né, iluminado, que era bem-aventurada, e agora vem com essa, que uma espada atravessará o seu coração. E essa foi conhecida como a primeira dor de Maria, que a tradição traz para nós. A tradição são os costumes, são os estudiosos que vêm trazendo de boca em boca, vem falando, por isso que eu digo tradição. E saindo dali, então, Maria segue em frente com a sua vida. Depois de algum tempo, ela recebe uma visita de estudiosos das estrelas, que antigamente se chamava astrólogos, que hoje se chamaria astrônomos, porque a astronomia veio da astrologia, assim como a química veio da alquimia, e tantos outros também, né? Então, meus irmãos, ela recebe a visita desses 3 estudiosos das estrelas, e a tradição chamou esses 3 estudiosos como os 3 reis magos. Por que reis magos? Porque estudavam a magia dos astros, a magia das estrelas. Certo? Então, naquela época, aqueles 3 reis magos entendiam que todo o nascimento de uma nova estrela representava o nascimento de um grande líder. E teve realmente o nascimento de uma estrela. E esse grande acontecimento importante fez com que eles fossem descobrir onde estava esse ser iluminado. E chegaram até Jesus. E cada um deles levou um presente para Maria, para Jesus. O primeiro levou o ouro, significando a nobreza, significando a realeza. O segundo levou o incenso, significando o sagrado, que tornaria sagrado toda a nossa existência. O terceiro levou a mirra, que era uma unção, né, que eles colocavam nos que morriam, simbolizando aí que o futuro, essa mirra seria usada para ungir aquele que chegava para dar a vida espiritual a todos nós, a dar o entendimento da vida e de todas as pessoas. Então Maria recebe alegremente esses 3 presentes. E Lucas, lá no seu capítulo 2, versículo
41 a 52, diz que quando Jesus já contava com seus 12 anos, junto de seus pais, eles vão visitar o templo, na festa chamada Festa da Páscoa. Né? Sabemos que a Páscoa que eles comemoravam era a Páscoa judaica. E sabemos também que a Páscoa judaica é diferente da Páscoa cristã. Porque a Páscoa judaica, eles comemoravam a libertação da escravidão lá no Egito. Né? A libertação dos hebreus que vieram morar na cidade, que eles colocaram o nome de Judá, e que depois passaram a se chamar, em vez de hebreus, judeus. Sabiam? Sim. Então, eles foram visitar o templo na festa da Páscoa. E tudo indicava que aquela festa era festa de vários dias. Tanto é que a criança, Jesus, se perdeu dos pais lá no templo. E os pais foram procurar Jesus e não encontraram. E foram o encontrar 3 dias depois, conversando com os doutores da lei. Então, olhem só, primeiramente, talvez no primeiro dia, eles poderiam ter achado que Jesus estava com alguns amigos ou com alguns parentes mais próximos. À medida que ia passando o tempo, eles iam vendo que, olha, não estava com um amigo, olha, não estava com os parentes, então eles ficaram desesperados procurando Jesus. E foi só no 3º dia que eles conseguiram o encontrar. E ele estava conversando com os doutores da lei. E Maria, sua mãe, chega e diz: filho, te procuramos por toda parte. Né? E aí então Jesus responde. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Mulher, por que te preocupas? Não sabes que tenho de cuidar das coisas do meu Pai? Maria, na hora, meus irmãos, fica sem entender um pouco. Acho que ela estava tão assim, aturdida, né, com essa situação, que isso foi conhecida como a terceira dor de Maria. Tanto foi o sufoco que ela deve ter passado procurando, buscando o filho. Né? A tradição chamou da terceira dor de Maria. Então, Maria não entendeu. Tanto é que ela disse: seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Mas nós entendemos, meus amigos, que esse sentimento de Maria era o sentimento de mãe que cuida, de mãe que protege, de mãe que ampara, de mãe que advertia, de mãe que acolhia. Correto? E depois que José desencarnou, Maria não se casou. E as viúvas naquela época, meus irmãos, naquele tempo, que volta a dizer que era um tempo patriarcal, elas não tinham muito espaço na sociedade. Então, ela passou a se dedicar totalmente a seu filho Jesus, apoiando ele até no final do seu trajeto. Então, Maria acompanha todo o suplício de Jesus. Ouve cada um de seus ensinamentos. Ela fica sabendo de sua prisão, fica sabendo do seu julgamento, fica sabendo de sua condenação e ficou acompanhando de longe, questionando tudo aquilo. Mas foi quando ela foi questionando, foi quando ela se lembrou de Simeão e de suas palavras sobre uma espada atravessando o seu coração. Daí, nesse momento, então, Maria entende os desígnios de sua missão. E aí, ela passa a acompanhar todos os processos de caminhada de Jesus, até o Gólgota e a crucificação. Gólgota é um lugar de sofrimento, né? Quando dizia que fulano ia para o Gólgota, era um lugar de suplício, de sofrimento. Então, ela fica de frente para ele na cruz, amparada pelas 3 amigas
que a tradição chamou de as Três Marias. Lembra quais são as Três Marias? Maria Madalena, ou de Magdala. Maria, mãe de Tiago Menor. Digo, por que Tiago Menor? É porque antigamente, quando na família tinha duas pessoas com o mesmo nome, o Tiago Menor é porque era o mais novo, e o Tiago Maior é porque era o mais velho. Correto? E Maria Salomé. São as três que estavam ali sempre de frente. E também João. Não João o Batista, porque esse eu acredito que nessa época já tinha sido decapitado. Mas João, o discípulo, o único dos 12 que ficou. Pois um o traiu, foi Judas. Pedro negou por 3 vezes e fugiu. E os outros também fugiram. Jesus, então, naquele momento, pensando em sua mãe, em quem iria ampará-la, ele já estava sentindo que iria entregar o seu corpo físico ao Pai. Então, naquele momento, ele aproveita e vira-se para para João, seu discípulo, e diz: eis aí a tua mãe. E vira-se para o discípulo e diz: eis aí teu filho. Isso, eis aí o seu filho. Então, neste momento, isso está em João capítulo 19, versículo 26 e 27. Então, quando ele vira para João e diz: eis aí a tua mãe, e vira para Maria e diz: eis aí o teu filho, neste momento, nesse exato momento, meus irmãos, que Maria deixa de ser a mãe de Jesus e passa a ser a mãe de toda a humanidade. E depois de morto, ele é descido da cruz e é colocado nos braços de Maria, sua mãe, representando aí, pela tradição, a sexta dor de Maria. Vamos conhecer um pouquinho as dores de Maria? A primeira dor de Maria foi a profecia de Simeão e da espada que iria atravessar o seu coração. A segunda dor de Maria foi a fuga para o Egito. Foi quando Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Imagine Maria fugindo de medo de matar o seu filho. Naquele tempo não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha avião, não tinha metrô. Era em burros, em jumentos, num sol escaldante. Imagina o sofrimento dela fugindo para não ter o filho morto. É a representação da segunda dor de Maria. A terceira é os dias que Jesus ficou perdido no templo. A quarta dor de Maria é o encontro de Jesus levando a cruz. Ora, meus irmãos, imagine nós vendo um ente querido nosso passar na rua, sendo chicoteado, todo machucado, carregando a sua cruz. Como nós iríamos sentir sofrimento? Imagine uma mãe vendo o seu filho nessa situação. Ainda mais sabendo que ele era inocente e não devia nada daquilo. Talvez, se ela fosse o ser não tão iluminado, ela ia ficar muito indignada. Mas, a quinta dor foi a morte de Jesus no Calvário. Você sabe por que chama Calvário? Porque lá no monte, ou no morro, ou aonde colocam as cruzes, lá era assim ondulado e parecia com um crânio humano. Então, alguns conhecem, em vez de Calvário, Morro da Caveira. Que aí ficou Calvário ou da Caveira, porque tem um formato de crânio humano, lá onde eles faziam as crucificações. A sexta dor é essa, a descida da cruz, colocada nos seus braços. E a sétima e última dor de Maria, o sepultamento de Jesus. Correto?
Então, meus irmãos, João, lá no capítulo 10, versículo 11 a 18, aliás, capítulo 20, versículo 11 a 18, narra que o corpo de Jesus é sepultado, mas depois reaparece para Maria de Magdala, ou Maria Madalena. E a sua mãe, sabendo de tudo aquilo, não reclama, tal qual era o seu nível de espírito superior. Já Pedro reclama, dizendo: o mestre aparecesse para ti, Madalena, e não para mim, que fui muito mais chegado dele que você. O outro, Tomé, já duvida, e ele aparece para Tomé e diz: toque em minhas chagas. Todos nós conhecemos a passagem, quando Jesus diz: tu acreditaste porque viste e tocaste, mas bem-aventurado é todo aquele que não viu e não tocou, mas mesmo assim creu. Então Jesus, ele aproveitava todo momento que tinha para poder dar o seu ensinamento, correto? A todos nós. E Maria, então, nada disse. Por que Maria nada disse? Porque ela entendia, meus irmãos, que ali não era mais o seu filho, e sim o seu mestre, o seu Senhor, e que serviu a ele a todo momento, até no final. Certo? E aí, falando mais uma vez de João, capítulo 19, versículo 26 a 27, depois de todo o ocorrido, Maria foi para Éfeso, onde morou com João, o discípulo. E quando as pessoas ficaram sabendo que ela estava morando lá em Éfeso com João, elas começaram a ir à casa de Maria para conversar com ela, no chamado diálogo fraterno. E Maria acolhia todos e contava as histórias dela com Jesus. E a partir disso, meus irmãos, a partir disso que as pessoas começaram a chamar Maria de Mãe Santíssima. Onde foram parados em suas angústias, onde foi o reconhecimento daquelas pessoas que amavam estar com Maria. E ela os acolhia, ela acolhia todos que chegavam. Então, quando eles sentiam saudade de Jesus, quando eles queriam saber um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, aonde que eles iam? À casa da Mãe Santíssima. Então, nós espíritas, não tem problema nenhum falar Mãe Santíssima, porque Mãe Santíssima foram aqueles peregrinos que colocaram este nome em Maria. Não é resultado de dogma. Já Mãe de Deus, sim, é um dogma da Igreja Romana, que foi decidido no Concílio de Nicéia e referenciado no Concílio de Constantinopla. Mãe de Deus, devido à crença da Santíssima Trindade. Foram nesses concílios que eles decidiram em crer na Santíssima Trindade. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes, é muito curioso essa questão da Santíssima Trindade, mas numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. É muito importante também a gente conhecer isso. Mas o mais importante é nós sabermos que as próprias pessoas homenagearam Maria, a chamando de Mãe Santíssima. Então, meus irmãos, para Maria voltar ao plano espiritual, Jesus lhe aparece, conforme nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Jesus lhe diz que é chegada a hora, fala Maria, e como filho agradecido, como mestre agradecido por tudo que se tornou a serva do Senhor. Então Maria fica alguns dias de cama e logo depois desencarna. E foi recebida pelos anjos de Deus. E ela pede para, se possível, antes de ir definitivamente, que pudesse ficar mais alguns dias aqui e visitar todos aqueles que pregavam os ensinamentos de seu filho Jesus. E assim foi feito. E ela foi, em espírito,
a vários lugares onde tinha os sofrimentos, os suplícios. E ela chegou a Roma e vê os martírios que passavam os cristãos na época. E percebe todo o sofrimento dos que acreditavam em seu filho Jesus. E como mãe, ela vai até os porões de Roma. E quando ela chega perto dos porões, que ela começa a adentrar os porões, ela sente uma vibração de uma jovem que está em um canto, aguardando abrir os portões para ser devorada pelos leões. Mas aquela jovem, diferentemente, ela estava numa vibração muito positiva, numa fé muito grande. E Maria, aproveitando-se disso, chega próximo dessa jovem, né? E daí Maria chega perto, como se ela chegasse perto dos seus ouvidos e começa a cantar. Maria começa a cantar nos ouvidos dessa jovem. E essa jovem então começa a sentir uma grande inspiração e começa a cantar também. E os demais que estavam ali também ficaram contagiados por aquela vibração e começaram todos a cantar. E quando os portões da arena se abriram, entraram-se todos cantando, ao que causou espanto a todos que ali foram, para ver medo, para ver sangue, para ver carnificina, para ver terror. Mas, ao contrário disso, de verem medo, terror, eles viram um grupo forte, um grupo determinado, consciente do que deveriam fazer e alegremente cantando Hosana, que é um louvor e uma glória a Deus. E a pedido de Maria, que depois segue seu caminho e é recebida nos braços do próprio Cristo. E no mundo espiritual, continuou o seu trabalho e recebeu o nome de Mãe dos Desvalidos, Mãe do Socorro, Mãe dos Aflitos, Mãe dos Desamparados. E narra Ivone Pereira do Amaral, em Memórias de um Suicida, que ela, Maria, passou a cuidar dos desamparados. E surgiu ali, então, a Legião dos Servos de Maria. Surgiu ali, então, o Hospital Maria de Nazaré. E ela continuou o que fazia quando estava aqui encarnada. E está até hoje, amparando a todos que necessitam de seu amparo, a todos que necessitam do seu carinho, do seu aconchego de mãe, do seu acolhimento. E todos os dias, ao cair da tarde, evoca-se o nome de Maria, o que chamaram a hora do ângelo, o que os nossos irmãos católicos chamam da hora da Ave Maria. Aonde neste momento, onde todos os nossos irmãos católicos estão com os pensamentos voltados a Maria, elevando os pensamentos em oração, onde nós também espíritas, também levamos o nosso pensamento a Maria e pedimos vibrações, aonde todas essas vibrações são voltadas para ela e todas para a legião dos servos de Maria, que utiliza tudo isso para auxiliar os nossos irmãos que estão nas trevas, que estão na escuridão, que estão desamparados. E eis que, quando toca a Ave Maria, é que uma emoção toma conta de todos nós. Porque essa melodia de Ave Maria, tanto faz, vamos dizer assim, aquele que está tocando, né? Seja Chopin, né? Chopin. Né? Seja vários outros, né, que também interpretam essa música, mas seja no violino, seja no piano, seja no violão, mas é uma música assim que traz, mesmo cantada em alemão, mas a melodia da música Ave Maria, ela nos inspira, ela nos preenche, é como se um pouquinho de Maria
entrasse dentro de nós. Né? E nós, diante de tudo isso que falamos, que estudamos, a minha admiração por Maria aumentou muito mais. E eu peço sempre a ela, agora, que abençoe a todos nós, né? Que ampare a todos aqueles que estão desesperados, que estão desamparados, que cubra todos eles com seu manto de mãe, de amor, de paz. E que a paz da nossa Mãe Maria Santíssima esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Finalizando, eu vou passar o vídeo falando sobre Maria. Eu ia colocar a música Ave Maria, mas como essa música, provavelmente você deve conhecer, da Elizabeth Lacerda, ela fala sobre Maria, e é muito interessante a letra.
irmãos. Espero que a reflexão tenha valido a pena. Né? Então, neste momento, eu agradeço a presença de todos e a nossa irmã Silmara fará a prece final para nós. Bem? Obrigada, Mestre Jesus, por mais esse dia. Obrigada, Luiz José, pelos ensinamentos. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Gratidão. Gratidão. Eu acho que Deus, né, na sua criação, Ele criou no infinito um belo jardim. E pelo universo, Ele espalhou sementes de amor. Luz a luz, sol a sol, uma por vez. Em todo o jardim, a presença do Criador. Em tudo, a sua divina assinatura. Feche os olhos, sinta e creia e procure. No universo, tudo é movimento, é dinâmica, é equilíbrio, é perfeição. Não existe pergunta sem resposta. Não existe causa sem efeito. Não existe trabalho sem conquista, conquista sem trabalho. Não existe mérito sem doação. As sementes foram plantadas e espalhadas por onde a vista não alcança, onde não há morte e não há fim. Em cada morte, um recomeço. Em cada fim, uma esperança. Então, olhos atentos que encontraremos a mais bela flor do jardim do Onipotente. E para ela, adjetivos diversos. Amor, vida, devoção, carinho, ou mãe, simplesmente. Então, Senhor, rogo a Ti por todas as mães do mundo. Em cada gesto de amor, Tu te revelas e ainda te encontro, ó Pai, no amor de mãe, pois sei que a maternidade é uma das Tuas faces. Rogo a Ti, Senhor, pelas mães que são exemplo de doação, de sofrimento. Rogo a Ti, Senhor, pelas mães que durante 9 meses carregaram em seus ventres os rebentos de amor e que por toda a vida continuam a lhes guiar os passos, a perdoar-lhes as fraquezas e a ofertar-lhes o abraço reparador. Rogo a Ti, Senhor, pelas mães adotivas que com desprendimento e desinteresse amam os filhos de outras mães. Rogo a Ti, Senhor, pelas mães que tiveram seus filhos desaparecidos e jamais recuperados e com isso perderam parte do seu próprio coração.
Rogo a Ti, Senhor, pelas mães que foram abandonadas em asilos e choram as lágrimas perdidas, sofridas da solidão. E ainda, Deus, o perdão. Rogo a Ti pelas mães presidiárias que não podem estar com os seus e por isso choram e por isso sentem a dor aguda da saudade. Rogo a Ti, Senhor, pelas mães que têm seus filhos presos e com esperança elas depositam neles a confiança de que eles retornem ao bom caminho que elas lhes apontaram. Rogo a Ti, Senhor, pelas mães hospitalizadas, doentes hospitalizadas, que os bons espíritos, cumpridores de tua vontade, lhes fortaleçam os ânimos e derramem sobre elas o bálsamo do seu consolo, da sua misericórdia, da sua paz. Rogo a Ti, Senhor, pelas avós, tias e madrastas, que fazem dos seus netos, sobrinhos e enteados filhos do coração. Rogo a Ti, Senhor, pelas mães desencarnadas, esses verdadeiros anjos da guarda, que continuam a zelar pelos seus, pois sabem que lá na eternidade, esses laços são infinitos. Esses laços não acabam. Ó doce Mãe de Jesus, na sua singela manjedoura, Tu acolhestes em Teus braços e Teu coração bateu no ritmo do dele. E Tu sabias que era o Teu Filho, mas também o Filho de Deus. Então acolhe, Mãe por excelência, todas as mães do mundo em sua manjedoura e fazes do coração delas uma linda manjedoura para que o Cristo Jesus nasça no coração de cada um dos filhos deste mundo. Paz e luz para todos os irmãos aqui presentes. E paz e luz para toda a humanidade. E que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Que a paz do Cristo esteja com todos, hoje e sempre.